Senador, muita gente aqui no chat. Imagino que você vai ser muito cobrado e vai ter que explicar muito isso aqui em debates, que é o lance das rachadinhas. Vamos falar das partes polêmicas aqui, né, Lene? Quer pegar alguma pergunta? Aí, e eu tenho a minha, mas eu completo em cima do... Porque eu tô vendo muita gente perguntando sobre isso, né? Tem uma pergunta do Rodrigo aqui, ele fala o seguinte, ó. Seu ex-assessor, Queiroz, confessou que pegava parte dos salários dos funcionários do seu gabinete. O MP declarou que era inverossímil que você não tivesse ciência. Você admite que ocorreu isso no seu gabinete? É a pergunta do Rodrigo. Deixa eu só deixar claro uma coisa também aqui. Todo mundo é testemunha. Eu perguntei aqui pro Flávio antes de começar o programa, como eu pergunto para todo político. Posso fazer qualquer tipo de pergunta? Qual foi o que ele falou? Acho que é importante. Pode perguntar tudo. Então, assim, não tem censura nenhuma pergunta, tá? Então podem fazer pergunta, eu também tô aqui. Até porque é importante esclarecer, Vilela. Claro, deixa eu só completar a pergunta dele, ó. Então o Queiroz pagou, segundo aqui, né, 261 mil em dinheiro vivo na escola e no plano de saúde das filhas do Flávio. Câmeras do banco registraram isso. Mentira. Aí você explica. Você acha normal um funcionário pagar as contas pessoais do patrão com dinheiro em espécie? Pois isso não aconteceu. Vilela, você sabia que toda essa espuma, todo esse ataque a tentar destruir a minha reputação, nunca teve início um processo criminal contra mim? Eu nunca respondi criminalmente por isso. Mas o Queiroz assumiu a rachadinha? Assim, o Queiroz tinha ali no gabinete, ele cuidava de uma parte da minha assessoria que trabalhava em rua. Fazia panfletagem, fazia eventos e tal. E ele tinha autonomia sobre esse pessoal e ele fala que ele fazia isso. Foram mais de 30 assessores meus que foram investigados, quebra de sigilo, né, de 11 anos para trás, Vilela. Você imagina ter que explicar 11 anos para trás de tudo que você passou no seu cartão de crédito, que você pagou. Essa devassa, 11 anos para trás, foi feita na minha vida. Sabe quantas ligações tem financeiras minha com assessor? 0. Você sabe quantos assessores disseram que eu cobrei alguma coisa do salário deles de volta para empregar no meu gabinete? 0. Então, assim, não tem absolutamente nada. Por isso que é importante esse espaço aqui. É verdade que o Queiroz assumiu a autoria da sua Ele falou que tinham pessoas que ele tinha empregado que ele cobrava uma parte de salário. E que ele não tinha, além de, obviamente, eu não ter minha concordância, ele bota lá no papel, ele fala que eu jamais tinha conhecimento disso. E, mais uma vez, mais de 30 pessoas, Vilela, se achasse que tivesse alguém que tivesse, se eu tivesse pedido alguma coisa desse tipo, não falaria naquele momento, para poder, sei lá, fazer uma delação, alguma coisa, ninguém, porque não tinha. Vilela, eu passei 16 anos da minha vida sem ter uma acusação de nada. Bastou o presidente Bolsonaro se eleger, isso aí foi em dezembro de 2018, logo após as eleições, que começam a aparecer as narrativas, que é uma forma de você, aqui no Jogo do Poder em Brasília, manter uma espada, né, sobre a minha cabeça para tentar, enfim, ele ter alguma ascensão sobre mim, que não aconteceu. Então, assim, outra narrativa que era mentirosa, que eu acho que é importante emendar nessa pergunta para esclarecer, é que tem muita gente... Não, isso aí é uma franquia que eu tinha. Mas era isso que você falava? Não era isso. Isso é uma franquia que eu tinha. Você imagina, o Ministério Público me acusando de lavar dinheiro numa franquia totalmente auditada, controlada pela franqueadora, uma loja de marca renomada. Não teve nada disso. O que eu apurei aqui é que a loja de chocolate do Flávio recebeu 1.512 depósitos em dinheiro vivo em valores redondos e idênticos. GPS e escutas comprovaram que os assessores não trabalhavam. Eram seus assessores que gastavam esses valores da sua própria loja? Tanto é que o Ministério Público faz esse carnaval todo e no final fala que não tem como comprovar que o meu patrimônio é incompatível com a minha renda. Quem tem comércio aqui, que hoje menos, mas antigamente recebia mais em dinheiro em espécie. Era um comércio, gente. Um monte de comércio que recebia dinheiro. Foi esses valores iguais, não, né? Mas no final do dia, como é que funciona no comércio? No final do dia ou no final da semana, você junta a quantia, você vai no banco e deposita no banco, declarado no imposto de renda. Não tem absolutamente nada de equivocado com relação a isso. No debate vão te perguntar muito sobre isso. Podem perguntar, mas eu tenho, assim, expliquei rapidamente. Não. É óbvio aqui que você tem o tempo que tem a galera aqui, não vai concordar, mentir. Não é, tá aí, cara. Tanto é que, mais uma vez, eu nunca respondi um processo criminal por isso, apesar de todo esse carnaval em cima de mim. Então, eu sou ficha limpa, não tem problema nenhum, né, de esclarecer isso para quem quiser, né, obviamente, entender e ouvir as explicações, que tem cara que não quer saber de nada, vai continuar xingando aí na internet, sim. né? Enfim, aí Posso não tem o que fazer. uma coisa, você se compromete aqui, porque o Lula falou que era um absurdo o sigilo em cartão corporativo do Bolsonaro. Aí foi eleito sigilo em tudo. Você, se for eleito, Flávio, aqui, ó, para aquela câmera, vai colocar sigilo em tudo também, nas coisas? Ou não, deixa aberto pra galera. Não, assim, vou te falar, a regra vai ser deixar aberto. Mas eu vou explicar duas coisas. Por que coloca? Primeiro, vamos lá.
O Lula já Não me gastou, enrola. o Lula já gastou 1,4 bilhão em cartão corporativo. Eu não ganho isso num ano. 1,4 bilhão, tá? O que o presidente gastava lá no cartão corporativo dele era nas viagens que ele fazia. Ó, vai ter uma viagem para fora, tem que pagar combustível do avião. Mas por que não pode abrir segurança? essas coisas pra gente saber? Isso tem Porque que é uma ser aberto, transparência. isso tem que ser aberto, isso tem que ser aberto. O Lula deve ter colocado sigilo para não mostrar que ele pagava a diária de R$90 mil no hotel de luxo para ficar com a Janja passeando, fazendo passeio internacional. O presidente Bolsonaro... Mas não me enrola, você num vai cartão- abrir, vai ser Então, transparente. olha só, vou ou explicar. não? O cartão dele, pessoal. Você viu que ele não falou ainda. Vou né? falar, não vou tá. fugir de pergunta nenhuma tua. Tá. Ele tinha um cartão, são 3 cartões corporativos, tá? Como uma funciona esses para as cartões? despesas do Palácio Alvorada, outra para essas viagens que eu falei, despesas Certo. fora, e o meu cartão pessoal, que ele podia todo mês gastar R$20 mil. E no que quisesse. No que quisesse, é sacar o dinheiro, Sei. jogar pro alto, jogava. Ele nunca nem fez senha para esse cartão. Ele nunca desbloqueou esse cartão dele. Não usou. Em 4 anos ele nunca usou, zero. E os outros? Nunca Usava usou. pra quê? Todo mundo usou. Aí você vê pra que o Lula usa. É pra fazer festa, né? Enfim, pra... Não, mas o Bolsonaro usava pra quê? Ele não usava. Não os outros. Os outros era isso, tinha que pagar despesas de alimentação lá no Palácio da Alvorada, Mas que é onde falavam mora o que usava presidente. pra motociata, por exemplo. Não, mentira. Mentira? Mentira. São as falsas narrativas. Tá. Não foi provado isso E o Lula nada. fala que não vai botar, que vai abrir o sigilo, e tá botando sigilo de 100 anos em tudo. Porque Sim, ele tem uma tudo, coisa tudo. escondida. Então eu quero fazer uma outra promessa aqui. Fácil. Porque, só para explicar. Por que é que às vezes você não abre o sigilo? Por exemplo, nesse cartão que ele vai comprar comida para casa dele. Se descobrem qual é o fornecedor, né, de alimento, De envenenar bebida, e alguém tal. pode fazer a maldade de envenenar. Então, assim, justifica você botar ali, porque é uma questão de proteção da vida, da saúde. Putz, então você vai colocar também sigilo. Não, mas não vou colocar sigilo agora para coisas que Não, as pessoas podem tudo fazer bem. a maldade contra mim. Ninguém não tem nenhuma quer saber lógica, o que você pede no iFood, Flávio. Querem, porque no iFood pode acontecer. Não, eu sei, É. mas a gente quer nos gastos Alguém sobe grandes. Não é? ali. O cara pedindo um Alguém pega rabibão lá, uma esfirra no rabibão. Rapaz, alguém pega ali, o cara compra sempre a pista naquele lugar ali. Deixa eu falar, uma intercepta o motoboy. Uma ó. falha de segurança na equipe É de verdade. segurança do pai dele aqui, hein? É verdade. Quando ele veio aqui, a gente pediu um monte de comida, fizeram a nossa produtora experimentar todas as comidas. Provar todas. E aí, a Jujuba, que foi o que ele mais comeu, não mexeu na comida, não. Porra, nem Se a gente sei quisesse ter aqui, envenenado a Jujuba, Exato. tinha matado o presidente. Esqueceram de testar a Jujuba. Manda aí, Helene. Não pegue leve, hein? É. Você tá pegando leve. Com Thales, cara. Pega a pergunta. Abraço, Thales. Ó, é o seguinte, tem uma pergunta aqui, deixa eu só achar aqui onde que ela tá. Ó, o Batistão, ele falou o seguinte: o senhor homenageou, visitou na cadeia, treinou tiro e empregou a família do chefe do escritório do crime. Se isso não é com, Tava o na Lula, milícia aqui com a também. milícia, o que é? O Batistão fez essa pergunta. Olha. E várias pessoas associam a família Bolsonaro à milícia. Explica isso. Eu sempre defendi e sempre vou defender policial. Tenho admiração pelos policiais. Cara que dão a vida pela gente aí, pelo nosso direito de vir. Vou fazer sempre. Esse caso específico do Adriano, quando eu conheci dentro do BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais no Rio de Janeiro, dando instrução de tiro para mim como deputado. Então ele é um cara, uma referência. Exímio atirador, super respeitado dentro da polícia. Eu conheci ele nessas condições. Para encurtar a história, ele, como era um policial operacional... Os caras estão falando sigilo no iFood. Os caras Desculpa. Como ele era um cara operacional, em determinada situação, ele e a patamo dele, que a gente chama, né, os policiais que trabalham com ele na viatura, eles foram acusados de ter matado um flanelinha em determinado local. E eu sabia, a gente tinha ali as informações que não era flanelinha, era um traficante de droga, ele estava preso. Então, como eu sempre defendi policial, para publicamente manifestar, ó, tô aqui defendendo um policial injustiçado, eu fiz uma homenagem para ele, entreguei dentro lá do batalhão especial prisional onde ele estava, e logo depois, todos foram absolvidos. Todos, incluindo o Adriano. Só que eu acho que isso aí, né, depois disso ele buscou um caminho errado. Quando ele estava preso, eu conheci a família dele, porque tinha um movimento de esposas de policiais militares que defendiam esses familiares, defendiam os direitos deles, porque muitos deles eram de fato injustiçados. Eles tinham uma liderança nesse segmento que eu sempre defendi. Então eu vi interesse de trazer para o meu gabinete para trabalhar comigo. Foi só isso. Agora, depois, se o cara começa a fazer besteira na vida dele, vai para o caminho errado, eu não posso ter responsabilidade de um troço que isso aconteceu faz mais de 20 anos. Mas continua a narrativa de que eu tenho alguma coisa a ver, né, com milícia. Só para deixar bem claro, desafio qualquer um aqui, Vilela. Pega aí 30 anos para trás, todas as investigações sobre milícia no Brasil. Acha uma que tem alguma coisa falando de Bolsonaro ou de Flávio Bolsonaro. Não tem.
Porque, zero, mais uma vez, eu nunca defendi bandido, sempre defendi pau em bandido, porrada em bandido, cadeia para bandido, bandido ser neutralizado pela polícia, se enfrentar a polícia. Então não tem nenhum compromisso com o bandido, sempre defendi, sempre defender policiais. É verdadeiro que em 2007 você fez o discurso na tribuna da LERJ que defendeu as milícias, referindo-se a elas como um novo tipo de policiamento e afirmando não se pode simplesmente estigmatizar as polícias? Por que estava acontecendo na época? Tá? Qualquer prédio que tinha 2, 3 policiais morando é milícia. Então, se tem uma rua onde moram 10 policiais e ele não deixa ter uma boca de fumo na porta da casa dele vendendo droga pro filho dele, era milícia. Então, nesse cenário, a gente defendia a legitimidade dos policiais, mas não depois, quando começa essa prática de explorar a comunidade, cobrar pelo gás, cobrar pelo Wi-Fi, cobrar pelo GatoNet, enfim, começou a explorar o trabalhador. Obviamente, isso é crime e eu nunca defendi esse tipo de prática, tanto é que acabei de votar. Como eu te disse, a gente aumentou, que entrou em vigor essa legislação, e eu sugeri lá para o Derrite, ele colocou, você aumenta a pena mínima para o crime de milícia privada. Passou a ser de 6 anos a pena, e a partir de agora, se ele sofrer essa condenação por milícia, seja a pena mínima, ele começa a cumprir a punição dele em regime fechado. Então, assim, não tenho nenhum compromisso com isso, vou trabalhar para libertar, inclusive, milhões de brasileiros que vivem em áreas dominadas por milicianos, por traficantes. É um problema que porque isso aí não vai ter tolerância, mas está aqui explicado porque é que tentam me vincular a isso. Entendi. E obviamente isso é uma grande mentira, é uma falsa narrativa contra mim. E esse em 2006 você e o Brazão foram os únicos parlamentares a se posicionar contra a investigação lá que o Marcelo Freixo criou a CPI das milícias na porque ele era a pessoa, que começava a fazer, porque ele sempre teve um trabalho contra as polícias. Ele sempre... Cara, eu já subi morro para participar de reconstituição, de operações policiais, que esse tipo de político que diz defender direitos humanos, eles iam para prejudicar os policiais. Eu subia morro para não deixar que isso acontecesse, para a investigação acontecer de uma forma isenta. Então, assim, não tem... lá no começo a discussão ainda estava muito incipiente. Ninguém entendia o que era aquilo. Era um fato novo, vamos dizer assim, que começava no Rio de Janeiro. Mas seu governo você vai combater a milícia, combater o crime organizado, não tem papo. Não tem papo. Mais uma vez, a gente acabou de colocar nessa lei que quem for chefe, por exemplo, de facção como essa daí, vai começar a responder por 20 anos de cadeia. Não tem papo. Tem pergunta sobre fundão eleitoral? Sobre